pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje é Steven Spielberg, sua obra, o fantástico cinema de Steven Spielberg, pegando emprestado aí o nome do curso do Robledo Milani. Eu sou Rodrigo de Oliveira, Robledo Milani, e Conrado Eoli conosco aqui, conversando então sobre Spielberg. Ô Robledo, tu tem um curso, né, sobre Steven Spielberg, então acho que quem é melhor para falar sobre isso que tu, né? Então, Conrado, vamos sair para tomar um café? Acho que sim, deixa eu ler aí. Acho que daí a gente volta daqui aí a 10 minutos. Pode ser? Então tá. Bacana a gente retomar, né? Porque por que a gente tá falando de Spielberg, né? Porque essa semana tá entrando em cartaz o Lincoln, que é o grande favorito, o Oscar desse ano, né? Com 12 indicações, né? 12 indicações, o filme é o recordista de indicações desse ano. E o Spielberg tem, é uma obra vasta, uma obra impressionante, uma obra muito reconhecida. A gente tem que toda a filmografia dele. Toda a filmografia completa. Essa semana, né, como o Rodrigo comentou, a gente está com essa segunda edição do curso, né, do Workshop Fantástico Cinema de Steven Spielberg. Uma ideia que a gente teve lá em 2011, quando o Spielberg completou 40 anos, ou seja, isso eu acho que é o mais impressionante, a gente se dar conta que ele já está há 40 anos no mercado fazendo filme. Foi em 1971 que ele lançou o primeiro filme dele, que foi o Duel, né, Encurralado, que é o longa de estreia. Na verdade é um filme feito para televisão, que acabou sendo lançado no cinema devido à qualidade e tal. E tu vê, mais 42 anos depois ele está de novo como favorito ao Oscar. Então realmente o Spielberg é um nome muito forte, é um nome realmente impressionante. Eu acho que é uma das carreiras mais bem sucedidas, né, do cinema hollywoodiano. Né? Ele é o cara mais conhecido. Eu falei com o Roberto esses tempos sobre isso. Tu fala com meu pai, por exemplo, Steven Spielberg, ele vê um filme por ano. Ele sabe que o Spielberg é um cineasta, sabe? Existe já aquela coisa tipo, o cara não é nenhum Spielberg para dizer que ele não é um cineasta famoso. Então tem expressões já que o Spielberg ele já virou uma referência, na verdade, da cultura pop. O incrível é a permanência, né, que ele tem, assim, todo esse período sempre com obras relevantes sendo lançadas e sendo reconhecido por elas, né? Muitas indicações a prêmios importantes e o público também o reconhecendo com a mesma qualidade. Então acho que isso é o que, né, coloca ele no patamar dos maiores realizadores contemporâneos mesmo. Ele é dono de algumas das maiores bilheterias da história do cinema, então também tu vê que ele é realmente muito reconhecido pelo público também. Ele tem esse viés de ser um cineasta popular, né, que atinge todos os públicos com personagens marcantes, mas também com obras muito densas, muito sérias, como Schindler e como Lincoln, que está chegando agora. Eu acho que todos nós assistimos o Lincoln, né? Sim. Que é um filme realmente muito forte, que trata de temas bem relevantes e ainda muito atuais. Que já tinham sido vistos no Amistad também, né? Exatamente. Ou a o próprio Amistad e o Cor Púrpura, né, que trata sobre essa questão do preconceito, né? Então acho que e que reflete a questão do judaísmo, né? Do Spielberg. Então tu vê como são temas caros ao realizador e que ele retoma agora, e tendo como mote uma das figuras mais icônicas da política norte-americana, que é o presidente Abraham Lincoln, o 15º presidente dos Estados Unidos, que é o homem responsável pelo fim da escravatura do país, que muito colaborou também para o fim da Guerra da Secessão e tal, e que foi assassinado. Então também é uma coisa mítica, né, dentro da cultura americana. É interessante o recorte que ele usa, né? Porque eu, quando fiquei sabendo que o Spielberg ia fazer um filme sobre Lincoln, eu imaginei que ia ser aquelas biografias clássicas, né? Sim. Tipo, nasceu, cresceu e morreu. E não, ele pega um recorte bastante muito pequeno, né? E específico. São 4 meses de vida do Lincoln, os últimos 4 meses de vida dele, inclusive, que são todo aquele lobby, né? Da 13ª emenda. Talvez os mais significantes ali, justamente para ele se tornar reconhecido até hoje, né? Isso eu achei muito bom do filme. Pra mim, isso é uma das melhores coisas do Lincoln, porque assim, não perde tempo mostrando ele criancinha, com os pais, como conheceu a mulher. Não, já vai direto ao ponto, mas essas coisas não são esquecidas. Porque tem ali num pequeno diálogo, num comentáriozinho, tu vai entendendo como que ele conheceu a Mary, a esposa. A perda do filho deles, que é muito forte. Exatamente, mas também não chega a ser aquele momento assim, momento vamos explicar para a plateia, né? Vamos ter um diálogo todo explicativo. Não, são em detalhes que essas coisas são sendo relevadas. Mas é legal ver como o Spielberg ele pega a mítica, né, do Abraham Lincoln. Tem muito contraluz no filme, né? Tem aquele lance do Lincoln ser uma figura importante. Então ele sempre, às vezes ele tá, tipo, só o perfil dele dá pra ver no cinema. É um filme que trabalha muito essa questão das luzes, né? Sim. O Spielberg tem colaboradores há anos, né? O diretor de fotografia dele, o Janusz Kaminski, é um diretor que a maioria dos filmes dele trabalhou junto, assim como o John Williams da trilha sonora. Michael Kahn na edição. Então o Spielberg tem alguns colaboradores fiéis que se repetem praticamente todos os filmes. Jonah Johnson nos figurinos, é aquele time clássico. Exato. E no Lincoln ele retorna. E é bom ver esse time trabalhando, porque os caras são... Especificamente em Lincoln eu percebi muito na questão da trilha do John Williams, que ele tinha recém trabalhado em Cavalo de Guerra, né?
E no Cavalo de Guerra a gente tem uma predominância, tem uma persistência dessa trilha sonora acompanhando o filme todo e ditando certas emoções para os espectadores. E no Lincoln eu acho ela mais contida, sabe? Eu acho que ela funciona muito melhor, dá um ritmo perfeito pro filme, sem interferir realmente no desempenho dos atores. E aliás, que elenco, né? Falando sobre isso, uma das coisas muito bacanas é que assim, o Spielberg sempre foi muito apontado como um diretor técnico. O Spielberg ganhou, o primeiro Oscar que ele ganhou foi um Oscar em homenagem à sua carreira no final dos anos 80, porque ele já tinha sido indicado 3, 4 vezes e nunca ganhava. Porque você dizia assim, ele é muito técnico, mas também ele é muito reconhecido pelo público, então vamos dar um de recompensa para ele. Sim. E depois que ele foi ganhar o Schindler, uns 5, 6 anos depois. Ou seja, ele sempre foi montar o diretor dos efeitos especiais, né? O diretor das grandes produções. E os elencos dos filmes dele nunca foi apontado como diretor de atores, como se soubesse trabalhar. Ele teve vários intérpretes indicados ao Oscar, como a Whoopi Goldberg na Cor Púrpura, como o Liam Neeson e o Ray Fiennes no Lista Schindler, sabe? Tem o Tom Hanks no Resgate do Soldado, mas nunca ganharam. Talvez o primeiro intérprete a ganhar um Oscar num filme do Spielberg seja o Daniel Day-Lewis agora com Lincoln. E será que é por causa da direção do Spielberg ou porque o Daniel Day-Lewis ele sempre se entrega tanto no papel? Se fosse só... O Day-Lewis é um ator fenomenal. Talvez seja o maior ator atualmente do cinema mundial. Mas não é só o Day-Lewis que está sendo aplaudido com muita ênfase por esse trabalho, né? Tem a Sally Field no papel da Mary e o Tommy Lee Jones também, que faz um dos maiores lutadores da causa abolicionista também. Sim. Então, assim, são 3 intérpretes indicados ao Oscar e os 3 com condições, sabe? Talvez a com menos possibilidades seja a Sally Field. Apesar de já premiada, como os prêmios, tudo é que tem um favoritismo forte da Anne Hathaway pelos Miseráveis, mas tanto o Tommy Lee Jones tem boas chances, como o Daniel Day-Lewis, que é uma das maiores barbadas desse ano, né? Junto com a Adele, talvez seja uma das maiores barbadas do Oscar, eu acho que é o... E o Day-Lewis, ele tem uma carreira, assim, muito pontuada por obras espaçadas entre elas, né? E as performances sempre viscerais, assim. Então, ele se transforma no personagem, tem a mítica ali de que ele não sai do personagem durante as gravações. Method acting, né, que ele faz, né, que ele se transforma. Eu li uma história curiosa que fala da escalação da Sally Field, né? Que ela há anos estava sendo prometida esse papel. Já, pra você. E quando finalmente começou a produção, o Spielberg chegou pra ela e disse assim, tu já tá muito velha, não vai dar. E daí ela meio em pânico, ela disse, não, eu faço teste. Sally Field, que já tem 2 Oscars de melhor atriz. E ela dizendo, não, eu me sujeito a testes, eu ponho o figurino, eu faço ensaios pra ver que eu posso fazer esse personagem. Dele, não sei, o Spielberg meio temeroso. Ele disse, não, vamos falar com o Daniel, então, pra ver o que ele acha. De repente, um ensaio com vocês dois, tudo. E daí, depois de uns dias, ele liga pra ela e diz assim, não vai ser meio complicado porque o Daniel já entrou no personagem. Tipo, meses antes, o Daniel Lewis já tinha virado Lincoln. E não tinha como tirar ele pra poder... Daí o Daniel acabou sendo promovido e veio, fez o teste com ela e ela acabou sendo aprovada e entrou pro elenco. E algo positivo, né? Porque acabou sendo indicada ao Oscar. Mas eu acho que o papel dela é um papel talvez pequeno. Ela mostra pouco, na verdade, que poderia mostrar num papel desses. Mas o elenco como um todo, né? Ele tá tão bem, funciona tão legal, então que eu acho que... Tem vários outros personagens, tem o James Spader, que foi ídolo dos anos 80. Eu não conhecia ele. O Joseph Gordon-Levitt, tudo em pequenos personagens, assim, que estão muito bacanas, assim, realmente algo... É um grande filme, é um filme maiúsculo. É uma das maiores bilheterias do Spielberg. O filme está com mais de 150 milhões só do personagem. Que é impressionante, né? Por ser um filme histórico, com a duração que tem e no período que ele está sendo lançado, mas... Eu acho ele longo demais, na verdade. Ele poderia ser um pouco menos... Ele está sendo reeditado, né, para o mercado internacional, né? Parece que nos demais países ele vai chegar a uma outra versão mais reduzida. E eu comentei isso na crítica, Papo de Cinema ali, pode dar uma olhada na crítica, que eu acho que assim, que se fizesse o mesmo filme, com a mesma discussão, mas sei lá, com um presidente, um governante europeu, asiático, argentino, brasileiro, sei lá, não ia ter essa mesma repercussão nos Estados Unidos, porque eu acho que é uma questão que está além do cinema, sabe? O Lincoln fala muito com os americanos da forma, e por isso esse impacto está no Oscar. Eu particularmente, que já vi alguns dos indicados, não é o meu favorito. Acho que tem outros filmes superiores, mas o filme é tão bem em todas as questões que ele se propõe, que acaba sendo no conjunto o mais agraciado desse. Eu acho ele bem complicado porque como ele é muito profundo na política norte-americana daquela época, para plateias que não são dos Estados Unidos é um pouco difícil de acompanhar até, né? Toda aquela politicagem, assim, aqueles bastidores do poder. Quem vê o West Wing, por exemplo, que é o seriado muito bacana, talvez pudesse ter um pouco mais até de recursos para entender como funciona a política americana, porque ela é um pouco diferente. Tem um outro texto que eu li falando sobre o Lincoln que dizia assim, o problema de Lincoln é que é um filme de Spielberg tentando não ser Spielberg.
que diz que é justamente porque é um filme mais contido, de emoções mais represadas, que dá muito espaço para os atores e não tem aqueles lances tipo Cavalo de Guerra, que concorreu ao Oscar no ano passado, que tinha aquele momento do cavalo passando pelas batalhas. Não, o Lincoln parece, parece que no Lincoln carece de momentos mais emocionais, de mais abraçar o público, como o Spielberg também fez em tantos filmes. É um filme mais seco, né? É um filme que vai mais direto na discussão e nesse embate, que também são méritos, com certeza, mas não acaba abraçando tanto quem não é tão familiarizado com a discussão que o filme levanta. Né? Principalmente ainda tem essa questão dessa reedição, justamente o minuto que eles pretendem acrescentar é para tornar o filme mais acessível para o público que não tem esse histórico. Então, provavelmente, nessa edição nacional, você vai ver as legendinhas com algumas explicações sobre o período, sobre a época, sobre as pessoas. E acho que o filme vai se tornar um pouco mais palatável para esse público. Né? É. Mas eu não senti falta, na verdade, também, de saber tudo que está se passando ali, porque aquele lance também, né? Às vezes o personagem ele sabe tanto o que ele está falando que bom, ele sabe o que está falando, então segue. A gente confia no personagem e ele vai levando a história. Não, e é uma coisa também do cinéfilo, né? Quem já conhece a obra do Spielberg, já viu filmes como Cor Púrpura, O Amistad, por exemplo, já tem esse embate da questão, sabe o quanto isso é caro para o realizador. Outra coisa muito curiosa do Spielberg, que é o principal tema do curso, desse workshop que eu desenvolvi sobre o realizador, é essa questão da divisão dos filmes dele entre real e o fantástico, né? O Spielberg sempre, a cada filme blockbuster, ele realiza um filme muito sério. No mesmo ano que ele lançou a Lista de Schindler, que ganhou 7 Oscars, ele lançou o primeiro Jurassic Park. Então, assim, ele sempre lança ao mesmo tempo. No ano passado, no mesmo ano, diferença mais ou menos de um mês, ele lançou As Aventuras de Tintin, que pode ser mais fantasioso que um desenho animado, né? E o Cavalo de Guerra, um drama passado na Primeira Guerra Mundial. Então, assim, ao mesmo tempo. E esse ano, o que faria par com o Lincoln seria o Robo Apocalipse, né? Que estaria previsto para o final desse ano e que deu problemas agora, a produção, tudo acabou sendo adiado. Mas tu vê que de um filme ele sempre parte de um Lincoln, né? Ele parte para uma ficção científica do futuro, tal, sobre robôs. Então, realmente, tu vê como ele parece que ele mesmo precisa dar essa respirada, depois do Munique veio Indiana Jones, sabe? Sempre tem isso, ele precisa dar essa respirada para poder seguir adiante e não só abastecer essa criança que ele tem dentro dele, né? Esse Peter Pan, esse menino que vai à caça de extraterrestres, tudo, mas também falar com as suas origens, com o preconceito, com o judaísmo, com esses temas que são relevantes socialmente, né? Isso eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana porque eu gosto do Spielberg tanto a fase fantástica dele, a fase entre aspas, porque não é uma fase, é uma fase sempre é recorrente sempre. Na verdade, né? Tanto fantástico quanto os filmes mais reais dele, porque ele consegue, e talvez Lincoln não tanto, mas ele consegue sempre puxar pra emoção, mesmo que sejam filmes mais duros, mais secos, como Munique, por exemplo, que é um filme mais seco também, assim como Lincoln. Tem algumas histórias que são um pouco mais, O Cara do Sol talvez, mas tem alguns momentos de emoção, sabe? Eu acho que ele consegue pegar tanta emoção de ver um Tiranossauro Rex de volta ao mundo, como, sei lá, um pai que reencontra o filho depois de ter conseguido treinar com os alienígenas e... sim, do Guerra dos Mundos. Que é o Guerra dos Mundos, mas o Resto do Ryan também, que é um filme todo, que é um homem à missão, sabe? É uma história que tu realmente fica imbuído ali naquela trama dos soldados voltando para a guerra para encontrar um sujeito só. E desde o início, né? Vamos lá pro Encurralado, sabe? Que é um cara fugindo de um caminhão o filme inteiro e tu entra naquela história de tal forma que tu se sente aquela opressão, aquela busca, aquela perseguição. Acho que Encurralado talvez seja mais próximo do real e do fantástico ao mesmo tempo, porque o caminhão, ele é um monstro. Ele não, em nenhum momento você tem a ideia do motorista, motorista, realmente. Acho que isso que cria toda essa mágica do... Que o Encurralado que nada mais é do que o tubarão, né? Que é retomada a mesma figura, que também é um monstro que está chegando, que tá... E o desconhecido, né? Que tu não sabe de onde vem, né? Que é o Contatos Imediatos, por exemplo. Que tem aquela nave que vem do espaço e o que tem lá dentro? O que vem? Da onde? O que busca? Possível esquecer. Exatamente. As músicas, né, dos filmes do Spielberg são muito fortes também, né? O John Williams é um grande compositor. ET, a trilha do ET, a trilha do Jurassic Park, Indiana Jones. Mas então aqui são várias opções que a pessoa tem para conferir Spielberg. Tem um livro muito legal também, alguns trabalhos bacanas então. Sobre a obra. E Lincoln estreia esse fim de semana, 2 indicações ao Oscar, vale a pena conferir com certeza no cinema. A gente quer agradecer então os cliques aí no YouTube, valeu, grande abraço e até a próxima.